Agora, Guido, você teve uma parceria vitoriosa e talvez histórica com o Edson Calegares, que é conhecido aí como um dos maiores narradores, né, que já passaram pelo rádio e claramente na Baixada Santista um nome fortíssimo, né? O Edson infelizmente faleceu, mas queria que você contasse um pouquinho dos grandes momentos que você teve junto com o Edson Calegares, que deixou muitas saudades, tem narrações históricas do Edson Calegares. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas, né, pelo rádio, outras estão no YouTube. Para quem quiser conhecer, tem muita coisa legal do Edson Calegares. E daqui a pouco quero falar daquele bordão polêmico que hoje outras pessoas utilizam. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa parceria com o grande Edson Calegares. Olha, aquilo lá era acorde e a caçamba, né? A gente falava isso, que nós éramos acorde e a caçamba. Porque quando nós montamos, nós sempre fomos muito unidos, nós dois, desde a infância. Quando nós eram irmãos, né, meu caro Guido? Somos irmãos. Perfeito. Para quem não sabe, até, às vezes o torcedor que está acompanhando não sabe, Edson Calegares e Guido Bortolomazzi eram irmãos, né? Então, já existe uma relação familiar aí, né, Guido? É porque tem o sobrenome diferente, é porque foi a escolha que nós fizemos. Quando nós começamos a trabalhar, meu nome é Edson, Guido Calegares Bortolomazzi. Bom, a mesma coisa do Edson Calegares Bortolomazzi. E na hora de escolher o nome para quem vai puxar, aí eu falei assim, eu acho que Guido combina mais com o Bortolomazzi do que com o Calegares. E Edson combina mais com o Calegares. Então fica você com o Calegares e eu fico com o Bortolomazzi. E aí os dois começaram a usar o sobrenome, né? Cada um usou um sobrenome. Mas o Edson era uma pessoa excepcional. O Edson, ele tinha um brilho, ele tinha uma capacidade, ele tinha uma coisa dentro dele que era nato de um narrador, de um jornalista. Porque ele criou vários momentos do rádio, a maneira dele narrar, o gol que ele gritava, o jargão que ele criou. Esse jargão foi uma tirada entre ele e meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, e ele, quando começou a narrar, e passou um certo tempo, 5 anos, 6 anos, ele não tinha esse jargão, porque o jargão começou em 87, o jargão que ele começou a usar. O meu irmão mais velho um dia falou para ele assim, você já reparou que uma coisa que eu fico irritado é que quando sai o gol, você não sabe de quem foi. Porque o narrador, às vezes, grita gol e fica lá 1 minuto e não sei o quê, e você fala, quem fez o gol? Porque às vezes você está desatento na narração e não sabe quem fez o gol. Você devia criar alguma coisa que pudesse chamar atenção. Aí o Edson, é mesmo, né? Aí você pergunta assim, sabe de quem foi o gol? Sabe, porque você vai perguntar para alguém, sabe de quem foi o gol? Aí o meu irmão falou, essa é a atacada é essa aí. Sabe de quem? E aí começou a usar sabe de quem com o nome do Santos. Porque ele só gritava sabe de quem quando saía gol do Santos. Ele não gritava do adversário. Então ficou marca registrada em todos os gols do Santos, ele gritava sabe de quem? É do Peixe. E ficou a marca registrada dele. Então ele sem dúvida nenhuma, era uma pessoa que ele empolgava, mesmo o jogo sendo chato, mesmo o jogo, não tinha criatividade nenhuma, você via as narrações dele, era um negócio empolgante. Ele levava emoção no microfone, ele levava emoção na narração. Era um negócio que você ficava preso na narração dele. Ele era assim, cara. Ele fazia uma narração que tinha... Eu tenho uma abertura, que tenho até aqui no computador, que era a abertura da Jornada da Cultura. Olha, quando eu falo, eu fico todo arrepiado, porque a narração dele, que na montagem dessa vinheta, pegaram o jogo do Alberto, Corinthians e Santos, o gol do Alberto, quando ele fez aquele jogo. O gol da bicicleta. Não, o gol do Pacaembu. Não, o gol do Pacaembu. Gol do Pacaembu. Ele pegou, o nosso operador, pegou essa narração dele, que foi um negócio louco, e colocou por baixo da música de abertura e ele narrando o jogo. Cara, ficou um negócio que você, quando a jornada abria, você via aquela vinheta entrar no ar, mas ficava assim impressionante a sensação que você fala assim, agora vai começar a jornada.
Só de ver ele narrando, você já imaginava o que ia acontecer ao longo daquele jogo. Era um negócio impressionante. Espetacular, espetacular. Eu cheguei a ouvir alguns jogos dele ainda né, no rádio, eu sintonizava em São Paulo e conseguia ouvir algumas narrações do Edson, e depois, né, fui pesquisar um pouquinho sobre a obra dele, realmente espetacular. Agora, Guido, você falou do bordão aí, sabe de quem? E a minha pergunta para você é o seguinte, hoje, o Luiz Roberto Demúcio, que hoje virou Luiz Roberto, né, mas para quem conhece, anteriormente era Luiz Roberto Demúcio na Rádio Globo, enfim, no rádio utilizava esse nome, usa o sabe de quem. Você sabe que ele passou aqui, né? Por Santos, né? Ele passou pela Baixada, né? Ele narrou na Cultura. Exatamente. Quando nós estávamos na tribuna, ele narrava pela Cultura, que ele veio lá da cidade dele, de Marília, né? Ele é de Marília, exato. Ou São João da Boa Vista. É um negócio assim. Aí ele acho veio Marília, para cá. acho que é Marília. Aí ele veio para cá e começou a trabalhar na Cultura, e a gente trabalhava. Pinheiro Neto trabalhou com ele na Cultura naquela época, era o repórter dele. Agora eu te pergunto, teve alguma conversa, porque me parece claramente, e você tem mais propriedade para falar, que você já disse aí que esse bordão foi criado pelo irmão do Edson Calegares, seu irmão, e aí o Edson Calegares começa a utilizar esse bordão primeiro. Houve alguma conversa por parte do Luiz Roberto, pedindo autorização para utilizar esse bordão, ou não teve nada disso? A verdade tem que ser dita, e a gente fala a verdade porque a coisa tem que ser muito bem esclarecida. Quando o Edson parou de narrar, o Luiz Roberto começou a usar o bordão. Entendi. Nada. Aí ele criou um factoide de que ele criou esse bordão num jogo de vôlei, na Olimpíada, não sei da onde e tal, e que ele achou que era legal, porque ele falou, pô, sabe de quem foi o ponto, tal, não sei o que lá. Ele começou a usar esse bordão. Um jornalista do UOL, eu não me lembro o nome dele agora, fez uma matéria falando que o Luiz Roberto estava usando o bordão de um narrador que era de Santos. Que esse bordão, sabe de quem? O jargão, era do Edson. E contou toda a história, esse cara, esse jornalista aí do UOL, que eu já não me lembro mais o nome dele. Deu uma baita de uma repercussão. O pessoal da Globo falou para o Luiz Roberto, entre em contato com o narrador, conversa com ele, porque se ele não tiver autorização, você não vai usar. Aí o Luiz Roberto, que a gente tinha amizade com ele, como temos, né? Ligou para o Edson, e eu estava dirigindo, o Edson atendeu o telefone, e Luiz Roberto, como é que vai? E começou a bater o papo. Nesse papo, o Luiz Roberto contou a história de que estava acontecendo, que ele estava usando, mas que ele não poderia mais usar se o Edson não permitisse. E perguntou se o Edson ia continuar usando o jargão, certo? Aí o Edson falou, eu não estou trabalhando agora, eu estou parado, só estou fazendo a TV, mas a gente tem projeto de voltar, entendeu? Aí, mas você deixa eu usar? Por que você falou? Então vou fazer o seguinte, eu te deixo usar o jargão, desde que toda vez que você for entrevistado e alguém perguntar para você quem criou esse jargão, você vai falar que é meu. Se você fizer isso daí, eu te deixo usar o jargão. Tá bom? Beleza? Não, pode ficar sossegado, não sei o quê. E aí eu estava escutando, quando tinha aberto o microfone, o celular estava escutando. Então ficou determinado de que toda vez que ele fosse entrevistado, porque o Edson falou, pode usar, desde que você faça isso. Sim. A primeira vez que o Edson ficou chateado com ele foi que ele deu uma entrevista era um programa de segunda-feira, que tinha lá. De segunda-feira, no Cartão Verde? Não, no Sport TV. No Sport TV. Bem amigos. Bem amigos. E nesse dia estava até um outro narrador que é aqui de Santos, também, nesse mesmo programa. Então estava o Luiz Roberto, o Dinei Ribeiro, que é de Santos, trabalhou com a gente, e o pessoal do programa. Aí o Galvão perguntou para ele sobre o bordão. Aí ele contou essa história, que ele montou, ele que criou, ele fez isso, ele fez aquilo. O Odinei chegou para ele e falou assim, Luiz Roberto,
esse bordão aí é do Edson, cara. Todo mundo sabe que ele faz isso aí há mais de 20 anos. Aí, pô, você está falando que é seu, que você criou? Ficou um negócio chato pra caramba. E aí o Edson pegou corda. Pegou corda e ligou para ele e falou: tu não vai mais usar, cara, porque você não cumpriu o que foi determinado. Tá bom? Eu não quero mais que você use. E aí não falou mais com ele. A partir daquele momento, depois de um certo tempo, o Edson ficou doente e tal, e veio a falecer. Né? Bem pouco tempo atrás, ele teve uma entrevista com o Galvão, no canal do Galvão, ele falou a mesma coisa, que ele que criou o bordão, entendeu? E não é mentira. A família do Edson, as filhas deles, já falaram que uma das filhas do Edson é promotora. E falou que vai parar e que não quer mais que ele use. Então, eu não sei como vai ficar isso aí agora. Mas a verdade é essa aí. O jargão sabe de quem é do Edson. E outra, né? Quem acompanha e os vídeos estão no YouTube, né? Tem jogo de 2011, 2012, 2010, do Edson Calegares já utilizando, sabe de quem? Tá no YouTube. Esses dias eu fui ver uma narração do Edson Calegares, espetacular, inclusive. Santos e Penharol. Santos e Penharol, tá no Pacaembu. Né? Essa narração tá no YouTube, para quem quiser. Aliás, o Guido Bortolomazzi tava nesse dia no campo, enfim. Essa transmissão tá no YouTube. Como outras transmissões, aquele Santos e Grêmio, né? Que o Alberto faz aquele golaço de fora da área também, já tinha lá o sabe de quem, e o Luiz Roberto começa a utilizar isso bem depois. Então, para mim é evidente, né, que quem foi o autor, quem criou esse bordão foi o Calegares. Se ele teve permissão e teve um acordo ali e não cumpriu, aí ficou uma situação ruim, né, Guido? Com toda certeza ficou uma situação ruim, né? Você sabe que o Edson trabalhou na Jovem Pan. O Edson trabalhou o período da Copa do Mundo, o Edson foi contratado pela Jovem Pan e ele acabou fazendo o Campeonato Paulista na época, né, na Copa de 86. O Campeonato Paulista, a Copa de 90. Ele fazia o Campeonato Paulista, ele fez o Campeonato Paulista. E nos Jogos do Santos, ele falava isso. Só no jogo do Santos. Sabe de quem? Saiu o gol do Santos, ela sabe de quem. O Carbone, que era o coordenador da rádio, chegou para ele e falou: Edson, é o seguinte, ó, você só fala esse sabe de quem do Santos? Por que você não fala dos outros clubes? Do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo? Ele falou: porque isso aqui é do Santos. Cara. Eu criei isso aqui por causa do Santos. Não, então você não vai usar. Você não vai usar. Se você não usar nos outros times, não usa esse aqui no Santos. Ele falou: tá bom, não vou usar, mas também não trabalho mais. Olha que história, hein? Como assim? Olha que história, hein? Eu falei: não trabalho mais. Você está me proibindo de fazer uma coisa que eu gosto quando sai o gol do Santos? Torcedor do Santos sabe quem sou eu por causa desse jargão, entendeu? Ele saiu da Jovem Pan por causa disso. Olha aí. Olha que história, hein? Que coisa, ele poderia estar na Jovem Pan, qualquer coisa parecida, em outra emissora, que ele estava convidado para trabalhar na Globo, ele não quis, porque aí já estava com a equipe, e a equipe estava voando baixo. Ele falou: por que eu vou subir a serra, ter dor de cabeça em São Paulo, se eu estou aqui numa boa, eu viajo para tudo quanto é canto para o Santos, ganho bem, não tem problema nenhum, para que eu vou subir a serra? Entendeu? Então ele ficou aqui por causa disso. Mas esse da Jovem Pan deixou o Carbone doente, porque falou: o que é isso? Você vai deixar usar? Não, você não vai. Então, até logo, Feliz Natal, Paulo Superior Novo, estou fora. Olha aí, que história do Guido Bortolomazzi aqui no Fala Comigo, Marcão.